Agora é de verdade, tem data marcada o retorno de Conor McGregor. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. Vídeo de hoje vamos falar do retorno de Conor McGregor. Conor McGregor, que a gente soltou um vídeo há algum tempo, vou deixar o link aqui para vocês, em que falamos quais seriam os planos de Conor McGregor para 2020. E o primeiro passo ele já deu, escolheu o adversário e escolheu a data. E ele cumpriu a palavra dele, né? A gente no nosso vídeo, que o André vai colocar ali pra vocês, estava com muitas dúvidas, ele falou que ia acontecer, que não sei o que. Só que toda vez que se perguntavam pros lutadores se alguém foi oferecido alguma coisa, tinha algum contrato assinado, ninguém falava nada. Então a gente achava que era um pouco fogo de palha, que ele queria dar uma amenizada aí na imagem dele junto aos seus fãs. Mas de fato, essa luta já tá marcada e a escolha foi um pouco inusitada, né? Vai ser Donald Cerrone. Um fato interessante é que muita gente pode pensar, beleza, né? Os dois estão ranqueados na categoria dos leves, eles estão ali dentro do top 5 e vai ser na categoria dos leves. Não, essa categoria vai ser na categoria dos meio-médios, ou seja, na categoria de cima. E é uma situação interessante porque, independente, na minha opinião, de quem vencer, apesar de estar sendo uma luta na categoria de cima, ela vai se contar para méritos da categoria de baixo. E a gente pode até falar, Lenner, é uma luta até que faz sentido, né? O Conor McGregor vem de derrota, o Cerrone vem de derrota, então não é nenhum absurdo ele escolher o Donald Cerrone para ser seu próximo adversário. Só que se a gente olhar o que o Conor McGregor vem falando, o seu discurso de que ele quer uma revanche rápida contra o Khabib Nurmagomedov, que ele quer vingar aquela derrota dele, todo mundo sabe que o lutador que ele deveria estar se enfrentando agora, na verdade seria o Justin Gaethje. Então, eu acho que teve uma negociação ali mais estratégica por parte do McGregor de falar quem dos dois é o jogo pior pra mim. Na minha opinião, com certeza é o Justin Gaethje. O Donald Cerrone, por mais experiente, eu acho ele brilhante, com certeza no quesito de jogo, é uma luta muito mais vencível pro Conor McGregor. O Conor McGregor, ele falou no início do ano, que a gente fala naquele vídeo, que a estratégia dele era fazer 3 combates esse ano. Ele queria vencer ou Donald Cerrone ou Dustin Gaethje, que estava em aberto na época, depois fazer uma luta com o vencedor de Masvidal ou Dias, ou seja, lutar contra o cara que é o detentor do cinturão BMF, e depois fazer uma luta contra o Khabib. Então, faz sentido para esse esquema que ele já tinha declarado que essa luta seja na categoria de cima. Por quê? O Dana White falou, não, você não vai lutar contra o Masvidal, que o Masvidal é muito grande para você. Quando essa luta começou a ser especulada aí, não tem condição. O Masvidal é menor do que o Donald Cerrone. Então, o Donald Cerrone é um cara alto pra caramba. Não é tão forte, não é tão parrudo, vamos dizer assim, quanto o Masvidal, mas é um cara alto. Então, talvez seja um ponto que o Conor McGregor quer provar, né? Eu tanto posso lutar nessa categoria que eu vou vencer o Donald Cerrone, que já esteve ranqueado e muito bem ranqueado na categoria dos meio-médios também. Então, ele ganha dos dois pontos. É a típica escolha do McGregor, é o ganha-ganha. Ele tá lutando contra um cara que tá dentro do top 5 com ele nos leves. Então, vencer o cara, ele ganha ponto nos leves. Mas, vencer o cara nos meio-médios, ele também ganha ponto nos meio-médios. Em que ele também fala assim, posso lutar contra os caras dos meio-médios também. Então, com a vitória dele, ele ganha em 2 pontos separados. Eu acho interessante, né? E se ele perde, ele pode dar desculpa que ele tava lutando na categoria que ele não tá acostumado. A escolha McGregor de viver, né? Ele movimenta as peças do xadrez ali de forma que maximizar o ganho se eu vencer e minimizar o prejuízo caso eu perca. E nesse caso, eu concordo com o Lenner. Eu acho que o Donald Cerrone é uma escolha que de jogo facilita a vida do Conor McGregor. Não é lutar fácil para ele. Acho que o Donald Cerrone vai dar trabalho. Embora o Donald Cerrone seja 10 centímetros mais alto do que o Conor McGregor, a envergadura dos dois é compatível. Então, eu acho que vai ter um problema de jogo ali pro Donald Cerrone, porque o McGregor, embora seja menor, o alcance dele é bem longo. É longo e bate muito pesado. Eu acho que essa luta tá muito mais apertada do que ela possa parecer. As casas de apostas já estão colocando o Conor McGregor como franco favorito para esse combate. Discordo. Eu acho que é uma luta vencível. Como eu falei, eu ainda repito, é uma luta muito mais vencível pro Conor McGregor do que outras escolhas que ele poderia ter feito. O Cerrone é um cara que geralmente, quando tá sendo pressionado, sofre golpes mais potentes ali, ele dá uma acuada, dá uma recuada. Ele é um lutador que geralmente não tenta levar a luta pro solo por livre e espontânea vontade. Ele tem bom jogo de finalização, mas geralmente é na oportunidade que ele costuma usar. E se ele manter essa luta na trocação,
ok, ele é maior que o Conor McGregor e, na minha opinião, é muito mais experiente que o Conor McGregor. Ele pode usar os atalhos ali. Mas, ao mesmo tempo, o McGregor não é bobo. Tem uma trocação muito afiada e tem uma esquerda ali pesadíssima. Então, é um cara que vai jogar exatamente como o McGregor gosta que jogue. Vai andando pra frente, não vai tentar quedar o Conor McGregor, ele não vai ter essa preocupação na cabeça dele de ter que se preocupar com defesa de quedas e vai fazer o jogo dele fluir um pouco melhor. A gente sabe que o McGregor, apesar de ser menor, ele mostrou ali uma resiliência muito grande quando ele enfrentou o Diaz, nessa mesma categoria. O Diaz também não é um cara baixo, é um cara alto, maior que o Conor McGregor, e a gente viu que o Conor McGregor fez pelo menos no primeiro round daquelas lutas. Aquele primeiro round foi uma surra que o McGregor deu. Ok, depois ele acabou cansando, não conseguia nem andar direito no octógono e foi derrotado na primeira luta. E na segunda os dois viraram zumbis nos últimos rounds, mas aquele primeiro round realmente foram rounds muito fortes do Conor McGregor. E o Donald Cerrone não tem a mesma resiliência, na minha opinião, que o Nate Diaz tem. Então, se ele fizer aquele round forte que ele fez contra o Nate Diaz, daquela forma que ele fez, eu acho que o McGregor tá melhor lutador do que ele era daquela época, é sim um risco que o Cerrone vai ter na frente dele. Então, do ponto de vista de jogo, eu acho que foi uma escolha muito inteligente do Conor McGregor. Acho que, por exemplo, se ele quisesse pegar o Justin Gaethje agora e desistisse, eu não quero enfrentar mais Vidal, vou focar aqui, quero pegar minha revanche com o McGregor. Cara, Justin Gaethje já mostrou quem ele é. Ele é uma máquina ali, é um cara que aguenta muita pancada. Provavelmente o McGregor teria dificuldades até pra quedar ele com as mãos dele. E vai pra cima e tem uma mão também pesadíssima. E provavelmente ele ia entrar no jogo do McGregor e ia andar pra frente e uma hora a mão dele ia entrar. Então ele escolheu um jogo que eu não vou falar que é mais fácil porque é um desrespeito ao dono Cerrone. Mas é menos difícil. É uma luta mais vencível do ponto de vista do que o Cerrone provavelmente vai apresentar, que é aquela trocação afiada dele. E, repito, a luta tá muito mais apertada do que tá nas casas de apostas. Mas é uma luta vencível pro Conor McGregor. Eu concordo e eu acho que a estratégia do Conor McGregor é tentar pegar o caminho mais fácil sempre, né? Essa luta aí, por exemplo, se ele vence o Donald Cerrone e ele vai enfrentar o Masvidal, é um outro cara que não vai tentar derrubar ele, não vai tentar finalizar, vai tentar apenas sair na mão. Então ele vai escalando com 2 trocadores e vai chegar na cara do gol para enfrentar o Khabib. Porque, sinceramente, se ele vence o Donald Cerrone, faz o mundo lembrar de quem é o Conor McGregor, encaixa a mão esquerda, nocauteia do Cerrone, pega o microfone, fala pra caramba, fazem uma disputa para ele, não, vou mostrar agora quem é o cara mais malvado mesmo no jogo. E aí ele vai e faz vai ser uma grana absurda, tanto pra ele quanto pro Masvidal, e ele vai ficar tão em evidência de novo, se ele conseguir bater o Masvidal, que ele sim vai estar credenciado a enfrentar o Khabib, mesmo sem ter vencido o top da categoria dos leves. Ou seja, ele desviou do Justin Gaethje, desviou do Poirier, passou de lado assim e caiu direto na cara do cinturão. Então essa é a estratégia que ele traçou pra ele falou isso há alguns meses e a gente já comentou aqui, tá funcionando, né? Ele tá conseguindo voltar pra mídia, escalou a primeira luta vencível, que resta saber se ele vai entregar dentro do octógono aquilo que tá no plano dele, na cabeça dele. Porque qualquer tropeço desse, ele vai dar passos pra trás e enfrentar de novo o Khabib e vai ficando cada vez mais distante. O problema é que eu não acho que ele vai lutar tão rápido depois dessa luta. Acho que pelo menos aí, vamos colocar aí metade do ano, vamos botar com bastante otimismo aí, que ele vai enfrentar, vamos supor que ele vença e decida lutar contra o Masvidal. Lá pra junho, julho, provavelmente essa luta pode sair. A gente tem que lembrar que a luta do Khabib no Masvidal contra o Tony Ferguson já vai ter acontecido, e a categoria vai ter que movimentar. Então pode ser até que essa subida do McGregor pode ter sido uma bênção até pro Justin Gaethje. Ele não vai ter ninguém na frente dele melhor ranqueado. Ele é o cara agora, sem o Conor McGregor na história ali dentro do top 5, é o cara a disputar o cinturão. Né? Só tinha os dois pra definir ali. Agora, sem o Conor McGregor, se ele realmente decidir seguir essa rota, provavelmente o Justin Gaethje, nesse momento, enquanto o Conor McGregor vai ficar tentando essa questão na categoria do Masvidal, né? Do Masvidal, provavelmente ele vai ter uma carta aberta aí pra chegar direto no cinturão. Agora, é pagar pra ver, né? A gente sabe que o Conor McGregor não tem lutado muito MMA nesses últimos anos, né? Ele fez uma luta aí contra o Khabib Nurmagomedov, e antes disso, uma luta de boxe há muito tempo atrás. O retrospecto dele também não tá dos melhores, né? Do ponto de vista de vitórias e derrotas. Então, ele precisa muito de voltar. E fora isso, as cagadas que ele tá fazendo nas mídias, né? Socando o idoso, enfim, sendo acusado aí de assédio sexual. Então tem um monte de coisa, pegar celular de fã e quebrar. Ele tanto percebeu que a imagem dele está sendo prejudicada, que ele foi no Ariel Helwani, que é um jornalista lá famoso nos Estados Unidos, deu a versão dele, tentou minimizar essa situação. Mas a gente sabe que no MMA não basta você só falar, você tem que fazer. E o McGregor, por muito tempo, falava e fazia. Agora ele não faz mais. Então ele precisa voltar àquele cara que fala e faz. Vencer o Donald Cerrone na categoria dos meio-médios é o primeiro passo. Agora, meu amigo,
Masvidal não é essa Coca-Cola toda aí que, tipo... Que não, essa facilidade. Essa facilidade, do ponto de vista que ele vai estar achando, não, vou chegar lá, vai estar tranquilo. É só tragador? É, mas é um cara extremamente violento, que gosta desse jogo. Tá voando. E tá voando, é um cara muito maior do que o Conor McGregor, realmente, né? E ele luta nessa... Não só a altura, né? Força também, tamanho porte, dele, então, o porte é maior. Eu acho que o McGregor vai ter realmente uma pedreira gigante pelo caminho que ele tá seguindo. Então por isso que eu falo que é injusto você falar que o McGregor tá tomando o caminho mais fácil. Ele não tá tomando o caminho mais fácil, mas a primeira luta dele... Com certeza, não é contra o cara mais credenciado. É contra um cara estrategicamente escolhido que ele tem mais chances. Que tá com idade mais avançada, tá descendendo e não tá... Que perdeu pro Justin Gaethje. Que perdeu pro Justin Gaethje e tal, não tá na melhor fase da carreira. Então, é aquela coisa. As escolhas do Conor McGregor são muito bem pensadas. Eu acho que o cara, vamos lá, ele falou 3 vezes por ano, a conta do Lennon está certa. Vou lutar uma vez em janeiro, uma vez em junho e uma vez no card de dezembro. A gente sabe que em junho tem card bastante importante dentro do UFC, em dezembro também. Então ele vai tentar se enfiar nos melhores cards do ano. E eu acho que conseguindo a vitória sobre Donald Cerrone, ele tem todo o que ele precisa para pegar o microfone, xingar todo mundo e conseguir essas vagas para poder voltar à mídia. Então é isso aí, galera. Quero saber o que vocês acharam aí do retorno de Conor McGregor. Gostaram da escolha de Donald Cerrone para fazer esse combate? Não se esquece, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Já deve ter um vídeo aqui rolando para você. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais.